Paz do Senhor, meus queridos, estamos em mais uma capela do Betel, Seminário Teológico Evangélico, brasileiro, Betel de Niterói, ensinando a palavra em meio a um tempo tão difícil, de tantos desafios, mas o Senhor tem oportunizado, tem abriu essa porta em Niterói e tem abençoado a vida de tantas pessoas, tantos professores, tantos alunos, já chegaram a esta casa, estudaram teologia, se formaram, e muitos foram para o mundo longe e alguns estão no mundo perto, né? Mas não importa se está no mundo longe ou no mundo perto, o importa é que a gente faça a vontade de Deus e que anuncie a santa palavra e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Salvador de todo homem pecador. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Nós sabemos que temos muitas necessidades. É uma orientação do pastor Márcio. Se você tiver algum pedido de oração, pode já deixar aí no chat, que no finalzinho a gente vai estar orando por você. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta capela, por esta oportunidade. Ó Deus, receba, Deus, nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai querido. Usa o pastor Márcio, tanto na ministração do louvor, como também na ministração da tua santa palavra. Que sejam, ó Deus, minutos de graça, ó Pai, na tua presença. Assim, Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio, fique à vontade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando desse momento de culto. Nós temos pouco tempo. Hoje eu vou fazer diferente, porque geralmente a gente toca as músicas mais lentas. Vou tocar uma música bem tradicional, que criança gosta. Estou vendo lá a Cíntia lá com as crianças. Aquela músicazinha que a gente cantava para as crianças assim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Vai lá. É o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Solta o cabo da nau, põe o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro ser. E solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e o poder, e o domínio em
em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Cadê as crianças? Não dá, sem Jesus não dá. 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 Amém. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Já que a gente cantou da alegria que está no coração, a gente vai falar um pouco dessa alegria, dessa felicidade em Cristo Jesus. Agora, uma alegria e uma felicidade no meio da pandemia, no meio de uma crise. É esse o grande desafio do cristão. E é isso que eu queria falar um pouco. Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra e que o Senhor agora use a minha boca como instrumento para a edificação dos meus irmãos. Ó Deus, que possamos, assim, então, sairmos diferentes desse momento de culto, de celebração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O ser humano, de forma geral, ele busca a felicidade, né? Ser feliz é algo que o ser humano busca. Só que, muitas vezes, essa alegria que ele busca, geralmente resume em 3 coisas, né? Os prazeres, ele busca através dos prazeres, das coisas ou do dinheiro. E aqui, só fazendo um parênteses, até aquele filme, esses dias eu estava falando, A Procura da Felicidade. Eu estava fazendo uma reflexão, que o título é A Procura da Felicidade. E o filme termina, ele, entre aspas, né, encerra ele sendo bem sucedido nos negócios, sendo rico, né? Ele se tornou um homem muito rico. Mas ele perdeu o casamento dele. Ou seja, o conceito que é passado para a gente, o filme é A Procura da Felicidade. Ele encontrou a felicidade, ou seja, dinheiro, fama, muito rico, mas perdeu a família. Será que ser feliz é isso? Então, assim, de maneira geral, e a terceira que eu destaco é a religião, né? O desejo, a inclinação dos homens buscando se religarem, né? Se religarem, mas é como uma cisterna furada, como diz Jeremias, né? A nossa busca constante, né? pela tal felicidade, buscando o sentido da vida, né? Como as grandes perguntas filosóficas, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Né? E para onde eu vou? São as grandes questões da humanidade. Mas, assim, a gente está hoje vivendo nesse caos da pandemia e o grande desafio é o seguinte: será que podemos ser felizes no meio de tanta tragédia, no meio de tanta dificuldade, no meio das questões das doenças, de morte que estamos enfrentando, às vezes nas nossas casas, nas nossas famílias? Para essa sociedade, como eu descrevi, que busca felicidade nessas coisas, isso é impossível. Associar um sofrimento a uma felicidade. Então, esse é um pensamento e um ideal em muitas igrejas também, que tem uma vertente mais no foco humano, no ser humano e nas questões terrenas, como, por exemplo, a própria teologia
da prosperidade. No texto que a gente leu de Tiago, Tiago está fazendo um convite de uma obediência de uma ordem complicada. Ele está dizendo, tende grande alegria quando vocês passarem por diversas tribulações. A questão é complexa quando olhamos, né, a continuidade, quando passares por qualquer tipo de provação. A carta ela deixa aqui subentendido que os crentes que ele está se dirigindo, que são as 12 tribos que ele diz aí da dispersão, que eram pessoas simples, né, que estavam vivendo uma situação de sofrimento, de tensão social, religiosa, perseguição religiosa. Os seus bens eram ali tirados, né? E eles passando todas aquelas opressões. Então, os cristãos aqui para qual Tiago se dirige estavam passando por essas perseguições e opressões econômicas. E ele está fazendo um convite, né, a ter alegria nesse contexto, mesmo em meio a esse contexto. Então, sobre isso, basicamente, que eu quero aqui falar com os irmãos, que o cristão ele pode ter alegria apesar da pandemia. Vamos aqui para rimar, né? Ele pode ter alegria apesar da pandemia, né? Agora, como? De que forma? Como podemos experimentar essa alegria no meio da adversidade, no meio de tanta dor e dificuldade? Então, nesse trecho, rapidamente, eu só vou pontuar, por causa do nosso tempo, eu vou destacar aqui 3 coisas. Se você quiser na íntegra, eu tenho essa mensagem lá no meu canal do YouTube, que eu falo sobre isso de maneira mais extensa. E no próximo sábado agora, eu estarei, depois eu vou estar colocando, compartilhando com vocês, eu devo estar compartilhando essa mensagem com os irmãos de uma igreja lá, a Igreja Batista em São Paulo. Aí, se vocês quiserem participar ao vivo, vai ser pelo Instagram. Mas vamos lá, 3 coisas que, então, pelas quais podemos, então, nutrir essa alegria no meio da adversidade. Então, a primeira a gente pode experimentar essa felicidade no meio da pandemia, ou no meio da dificuldade, da perseguição, da crise, quando passamos a viver para a glória de Deus. Porque o que acontece? Versículo 1, parte A, ele diz, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, na primeira parte desse versículo, que era o Tiago, meio-irmão de Jesus, que ele era um incrédulo, né? Se você observar lá João 7, versículo 5, que a parentela de Jesus não cria em Jesus, né? Mas esse Tiago, ele foi alcançado pela graça de Deus, posteriormente, e tanto é que se tornou um notável líder da igreja de Jerusalém. Se você for ver lá em Atos 15, foi ele que estava ali presente também como líder da igreja de Jerusalém. Então, uma pessoa notável depois de convertida. Ele poderia aqui tirar uma onda e dizer, eu, Tiago, irmão de Jesus. Não, mas ele se coloca escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós nos frustramos nas dores, nas crises, nas perseguições, nas dificuldades e não experimentamos alegria quando centramos a nossa vida em nós mesmos. Eu falei da teologia da prosperidade e tantas outras, quando foca no humano, quando foca, por exemplo, nos prazeres pessoais, quando foca no sucesso, sempre focado no homem. E quando há esse foco no humano, certamente, diante da adversidade, você fala, poxa, como é que eu vou servir um Deus assim? Eu estou passando tudo isso, e olha o fracasso que eu estou enfrentando, olha a perseguição, né? Então você acaba se frustrando. Mas Tiago, por exemplo, ele entendeu que ele foi alcançado e que agora ele é um escravo da graça, ele é um escravo, que ele deseja viver como servo, escravo desse Senhor Jesus, ou seja, vivendo não para ele mesmo, não mais para ele, para os seus interesses pessoais, mas agora ele está vivendo como servo, vivendo para a glória de Deus. E é isso que a gente precisa, irmãos, no meio dessa pandemia, dessa dificuldade, desse sofrimento, entender. Quando a gente passa a viver para algo muito maior, maior do que nós mesmos, que é viver para a glória de Deus. E lembrando de Efésios capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, quando descobrimos e passamos a viver por esse propósito, irmãos, nada, nenhuma circunstância vai roubar a alegria do nosso coração. Segunda coisa, então, que a gente pode experimentar essa alegria mesmo no meio da adversidade. Segundo, quando passamos a viver para servir as pessoas. Então, primeiro, quando passamos a viver para a glória de Deus. Segundo, passamos a viver para servir as pessoas. Na parte B
do versículo 1 diz: envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Então, Tiago, como escravo de Deus e do Senhor Jesus, está intimamente ligado também ao serviço à igreja, ao serviço às pessoas. Essa carta, então, é endereçada a essa igreja da dispersão, demonstra, então, essa preocupação de Tiago de instruir essas pessoas que estavam em sofrimento, orientar, encorajar esses irmãos que estão sofrendo, que estão padecendo. Isso revela, então, que Tiago entendia que servir a Deus está diretamente, intimamente ligado ao serviço às pessoas. Ele se coloca, então, servir a igreja de Jesus, da qual disse que era escravo. Meus irmãos, você sabe que você só pode encontrar essa alegria e felicidade quando entender que você não deve estar olhando apenas para as suas situações, para as suas circunstâncias, para o seu sofrimento. Você precisa entender que tem um chamado para ser um escravo de Deus, né? Viver para a glória de Deus, mas que você também foi chamado para ver e olhar o sofrimento alheio, não só o seu. Não olhar para o seu próprio umbigo, mas olhar para aqueles que talvez estejam... Eu sempre faço essa reflexão na minha vida. Eu estou sofrendo, mas eu sei que existem muitas outras pessoas que estão sofrendo muito mais, infinitamente mais. E eu passo, então, a entender e a compreender que eu tenho um chamado a servir essas pessoas, a me colocar a ajudar essas pessoas, a glorificar a Deus também servindo essas pessoas. Então, se nós somos servos, se um dia entregamos a nossa vida a Cristo, se Ele é Senhor da nossa vida, Ele nos chama, então, como Senhor e nós como escravos, a servir essas pessoas com generosidade, com altruísmo, com amor. E assim, então, encontramos a razão da existência, no serviço às pessoas. Então, experimentamos essa alegria permanente, não passageira, mas permanente, que faz parte do ser daquele que compreende esse chamado da graça de Deus. E terceiro e último, para a gente encerrar, quando passamos, a gente pode viver em alegria mesmo na diversidade, quando a gente passa a viver para ser como Jesus. Uma coisa está ligada à outra, quando Tiago fala da conclusão do sofrimento. Quando a gente passa a entender o sofrimento, que o sofrimento é para que a gente entenda que a nossa vida precisa ser conformada a Cristo. Veja que ele diz: pois quando estiver plenamente desenvolvida, né, essa maturidade, através do sofrimento que gera experiência, que gera desenvolvimento, que gera maturidade. Então, quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. E essa maturidade, irmãos, nada mais é do que você se parecer com Jesus Cristo. De que o sofrimento tem esse caráter pedagógico de transformar a gente, de mudar o nosso coração, de a gente entender isso. Eu estou sofrendo, mas o foco não sou eu. Eu continuo vivendo para a glória de Deus, servindo as pessoas e compreendendo que todo esse sofrimento está me aperfeiçoando na caminhada, está me tornando uma pessoa melhor, está me tornando uma pessoa mais parecida como Jesus. Então, deixa eu viver dessa forma. Deixa eu viver através do sofrimento, percebendo essas transformações, de que Deus deseja que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Tem uma frase de um livro do Max Lucado, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti, Simplesmente como Jesus. A máxima do livro é: Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a deixar da mesma forma. Ele deseja que você seja simplesmente como Jesus. Esse é o propósito histórico, esse é o propósito escatológico, esse é o propósito eterno de Deus, que você e eu sejamos parecidos com Jesus, e ele muitas vezes vai usar o sofrimento. E Tiago está escrevendo aqui para judeus que foram expulsos de suas casas, perderam suas posses, pessoas que foram difamadas, exploradas economicamente por causa do nome de Jesus, foram perseguidas religiosamente, crentes que estão passando por circunstâncias difíceis. E Tiago, então, está relembrando e dizendo: olha, viva contente, alegre. Você pode, sim, porque esse sofrimento vai te levar dentro da soberania de Deus. Ele está cumprindo um papel eterno, pedagógico. E essa alegria é a confiança segura de que Deus está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando para sermos conforme Jesus Cristo. Como diz João, certa vez ele disse: olha, agora ainda não somos, né, o que vamos
ainda não somos o que deveríamos ser, né? Mas um dia, quando ele voltar, seremos como ele. Quando ele voltar, seremos como ele. Esse é o alvo da nossa existência. E essa alegria vem quando a gente entende esse propósito, essa confiança segura em Deus. Então, levaria essa fé desenvolvida e uma paciência e uma experiência sobrenatural. Mas, acima de tudo, cumpriria esse papel de levar essa maturidade. Então, que você e eu, nós possamos, diante de todas essas adversidades que estamos passando, todos esses sofrimentos, dramas, e apesar disso tudo, a gente nesse texto encontra essa resposta, né, que a gente pode se alegrar ou ter uma alegria permanente em Cristo Jesus, quando a gente se desperta de que nós fomos chamados para a glória de Deus, para servir as pessoas e para entender o sofrimento como um caminho de Deus para nos aperfeiçoar e nos transformar, sermos pessoas melhores. Que Deus te abençoe. É o desejo do meu coração que eu e você, que todos nós, possamos aí compreender essa palavra que eu acabei de trazer aqui do Tiago. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.